Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai começar uma playlist com vídeos tratando de ter uma experiência diferente com a tabela periódica e os elementos que lhe compõem, porque eu percebi que há uma defasagem, principalmente comigo mesmo, né? No estudo com uma orientação mais íntima desses elementos que compõem essa tabela, uma vez que eles são representação atomísticas de, de, de propriedades, né, de componentizações de elementos muito maiores que nos servem e que a gente percebe na natureza. Então faz muito a apreensão das características dessa organização e das nossas referenciações das famílias, né? Então a gente vai buscar nessa base dessa tabela, dentro desses eixos, uma cognição mais íntima para poder velar e ganhar, receber dessas propriedades e desses elementos um maior aguçamento dessa beleza na natureza e das recepções dos respeitos que nos referenciam, né? Modular nas nossas relações. Então eu vou compartilhar a tela e aí a gente começa a falar um pouco sobre essa tecnologia de descomponentizar a elementariedade da vida, né, que nós partilhamos. Vamos ver melhor isso no website. Bom, aqui a gente tem a tabela e na tabela a gente tem como uma representação todos os elementos que a gente encontra, né, ou já encontrou na natureza em sua singularidade. Então a gente tem que destacar aqui que a gente tem o isolamento da singularidade elementar, né? Então, dentro desse isolamento, dessa singularidade elementar, desses compostos, a gente tem os compostos, e desses compostos, o que eles integram em um gradiente de união. Então a gente tem que a união, ela é a força de tudo, né? Ela é o convencimento, ela é o valor, ela é aquilo que vale a pena. E todos esses compostos na natureza, quando se unem, eles buscam o estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio. E esse é o melhor estado da vida. Essa é a melhor representação do valor. É o seu estado de equilíbrio em uma componentização, né? E matéria é isso, né? Das matérias. E matéria é isso, é o equilíbrio, é o estado de equilíbrio. Então a materialização
por componente. Então essa materialização por componente só vai encontrar o equilíbrio se os compostos se ordenarem nessa matéria. Então existe a ordenação dos compostos na matéria formada. Então vocês conseguem encontrar algo semelhante nisso e que tem muito valor? Ora, senão a nossa vida, a nossa integridade de sermos e buscarmos na união do que a gente representa, desses elementos, o estado de equilíbrio, essa materialização que a gente diz valer, né? Sobrenomes, carregando em nomes, essa materialização dessa ordenação, é esse encantamento, é essa integração química que vale a pena nos recompensar a partir dessa periodicidade. Então a gente tem na tabela a periodicidade dos compostos. Por quê? Dessas matérias existe a reafirmação dos compostos em formulação. Para quê? Para buscar o equilíbrio da matéria. E aí a gente vai ter dessa matéria várias características, características da matéria. Uma delas é a autoimaterialização, Você tem as matérias que se autoimaterializam a partir a partir da utilidade mecânica de seus reagentes, E a gente tem as matérias que só desmaterializam, Elas estão o tempo todo decaindo o equilíbrio de sua integridade. Então existe um decaimento constante do equilíbrio dessa matéria, de sua integridade, de sua união, Então a gente tem a princípio esses dois tipos, e todos esses dois tipos são formados por elementos que estão dentro dessa tabela e tem por si uma periodicidade conforme o ambiente que eles se encontram, Então a gente já pode suportar aqui, o elemento ambiente, porque o ambiente ele descarrega leis ou regras que intitulam os desgastes dos elementos. E aí na fatoração evidenciada desses elementos sobre o exercimento das suas funções orgânicas no ambiente, revelam-se a partir dos desgastes evidenciados. Só que a gente só consegue fazer o evidenciamento dos desgastes fazendo a revelação, Então, revelando o foco do elemento.
E aí, se a gente consegue revelar o foco do elemento, fazer o apontamento dedicado desse elemento, a gente consegue isolar, e isolando esse elemento, a gente consegue depor os caracteres que lhe transportam e desinformam frente aos valores defratados pelo ambiente. Então isso é muito interessante, pessoal. A gente pegar e fazer essa descomponentização da matéria. Exercimento. Vamos ver como é que escreve. Mesmo prática que exerce. Acho que é assim mesmo. Bom, mas voltando ao foco, o destaque desses elementos faz uma adequação medial, né? Então a gente tem, a partir desse foco, a ambientalização relativa à medida do estado do elemento. E aí, para isso, a gente precisa de referentes. Então a gente precisa de referenciais. E os referenciais que a gente tem são a estrutura do átomo, que desvela sobre a adequação iônica das distribuições das descargas, que representam o equilíbrio da atividade reagida em distribuição natural distribuição natural dos elétrons, dos prótons e elétrons, que se pariam e desvelam a neutralidade do átomo em questão. Então, a gente consegue pegar o átomo e observar, se a gente isola o átomo, a gente começa a observar as características do átomo. E aí, para cada um, a gente, a partir da observação integral, a gente desvela um nome que vai concordar com essas observações, com o conjunto dessas observações. Mas esse conjunto de observações, ele vai sempre se guiar por elementos que são observados e são repetitivos dentro da composição desses elementos. Então cria-se uma tabela para poder fazer esses destaques e cria-se e arca-se pelos feixes que eles desordenam entre si. E aí para cada elemento é denotado e referenciado isso
para nessa descomponentização interpretar a sua referente estabilidade e decompor sua desestabilidade, que é o decaimento iônico das suas atividades. Nessa tabela que a gente desnomifica por caracterização, a gente tem basicamente vamos pegar o hidrogênio. A gente observa o hidrogênio na natureza e aí, para buscar a referência, a gente coloca dentro de toda a observação de várias vezes o estado desse hidrogênio isolado, sem sofrendo menos variação do ambiente possível, a gente começa a perceber que o estado dele a 0 graus Celsius é o estado gasoso e a massa atômica é 1,008. O level de energia dele é considerado 1. A eletronegatividade dele é 2,20. O ponto de fusão do hidrogênio é menos 259,1 graus Celsius. O ponto de ebulição é esse. Então, dessa série, vamos pegar aqui, e vamos trazer para aqui. Então, dentro desse percurso, a gente tem essas referenciais aqui, para poder mesurar os elementos. E todas elas vão ser importantes porque essas são propriedades que fazem ornamentação quando esse elemento vai virar matéria em integração com outro elemento, que nós vamos observar a partir da cientificação das coisas. Então, a gente destacar essas propriedades e denunciá-las a partir de nome, da nomenclatura, e buscando sempre um paralelo rítmico para poder convergir o nosso estabelecimento, o nosso sucedimento de conhecimento dessas matérias, faz que a gente arque e flexione a partir dessas arcas os valores em correspondência que vão desacertificando conforme o passar do tempo e as nossas relações com essas matérias. E aí a gente vai materializando o consumo dessas razões e vai naturalizando elas a partir do conhecimento e edificação desse conhecimento por pesquisa. E o conhecer, o estado de conhecimento é o estado que mais preserva o homem em aproveitamento da vida. A química do homem, ela é trabalhada a partir da química do homem. É trabalhada a partir da desexpressão das relações que imantam e redefinem o estado de equilíbrio do homem em consumo da matéria, Então, essa redefinição desses consumos do homem com a matéria faz o homem conhecer cada vez mais e reinterpretar esse conhecer a partir da diversidade de relações
que o ser humano faz com essas matérias. E essa diversidade revela na molécula do lar, que faz o espírito, né? Molécula do lar, que faz o espírito de energia se integrar e reconhecer por inequações constantes a percussividade de si mesmo para com o nome que lhe elementarifica, fica decompondo em estabelecimento de reconhecer a si mesmo nessa integração. E esse é o recurso que a gente consegue nesse edifício do homem em evolução. Então, é o recurso que nós, seres humanos, utilizamos para evoluir, né, nessa qualidade. Agora que a gente fez essa introdução, vale a pena fazer uns pré-destaques para as características que a gente faz para cada um dos elementos, e depois a gente entra nos elementos. Então vale a pena chegar aqui, ó, e fazer uma pesquisa, ó. Propriedades dos elementos da tabela periódica. Propriedades periódicas. Ok. Então a gente tem aqui a tabela, as propagandas, né? São um recurso da atualidade. Vamos tirar. Para quem não entende de propagandas, essas propagandas elas têm um circuito físico-químico no organismo que disparam várias colinergias situagísticas, né, frente aos olhos. Então, quanto mais os seus olhos captam da propaganda, elas desestimulam aquilo que elas estão preconizando em natureza destacar efeito, né? Então, não vale muito a pena concursar com essas propagandas, apesar de que elas são paliativas, né, no nosso digerimento. Então, a primeira propriedade que a gente pode falar aqui é o raio atômico, né? Raio atômico. E o raio atômico ele pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumidos aos átomos como esfera. Então a gente tem o raio atômico, e aí vamos nos ligar um pouco nesse raio aqui, ó, nessa interpretação. Então, o raio atômico. Bom, como a gente entende
a teia, a energia circunscrita em qualquer coisa, ela se modula a partir da forma circunscrita, né? Então, se a gente tem um camarada aqui, ó, a energia que ressoa desse conjunto de elementos faz modulação na sua forma, né? Ela modula e desfaz potência a partir da sua descarga. Então, o raio dessa potência vai ser a partir do meio de um referencial até a sua extremidade de energizar, né? Então, se a gente tem outra camada de energia aqui, porque essas moléculas estão vibrando muito mais, né? Existe uma... Então, esse raio ele vai partir do meio de um referencial e vai a mais distante. E a gente define o elemento como um estado isolado e único, né? O que é o átomo? O átomo. O átomo é a partícula fundamental que compõe a matéria e possui duas estruturas: o núcleo, no qual ficam prótons e nêutrons, e a eletrosfera, na qual estão os elétrons. Os átomos são partículas constituintes da matéria. O átomo para os gregos. O Demócritos de Abdera, Leucipo sugeriam modelos de átomos. Eles afirmavam que matérias eram compostas por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo, palavra que em grego significa indivisível. Era isso que eu queria. Então, essa indivisibilidade, né, do átomo faz como exclusão os seus prótons e os seus elétrons, os seus prótons e os seus nêutrons e os seus elétrons em vibração se correspondam sempre, constantemente, em uma atividade elegida pela sua conformação, né, em unanimidade. Então, se a gente pegar a estrutura do átomo, a gente vai ver aqui, ó, nesse destacamento a gente tem um núcleo que é formado pelos prótons e nêutrons nesses balanços, né, de estabelecimento, e isso é sempre constante para um átomo, né? A gente tem a tabela dos átomos, né, dos elementos, e aí cada elemento no seu isolamento ele vai meio que fazer isso aqui, ó. A sua eleição energética a partir da sua estrutura vai lhe conferir características que vão ser eleitas e descritas pelas suas relações ambientes. Isso é claro, sempre. Porém, ao mesmo tempo que nós vibramos a partir da nossa circunscrição energética, né? A nossa depleção de energia no nosso automatismo e nosso digerimento das coisas, fazemos vibrações nas nossas matérias e utilizamos de energia ambiente, consumindo essa energia para vibrar e fazer campos diferenciais dessas energias, fazendo várias camadas, né? É o famoso Goku lá do Dragon Ball, né? Que consegue, a partir dessas vibrações, chegar
elevar o seu Saiyajin. Ao mesmo tempo a gente tem as nossas moléculas e o átomo ele tem essas características, né? Se um átomo ele recebe energia e dentro desse átomo ele consegue vibrar mais, o seu campo de energia, o seu raio que circunscreve a energia no seu núcleo vai elevar. Então a gente tem aqui, ó, a representação do núcleo e dos elétrons que formam esse vestido, esse raio, né? E a gente consegue vestigiar isso a partir, né, da medição eletrônica, né, desses elétrons. Então, ó, a gente tem os elétrons circunscrevendo aqui, ó. Só que se eu forneço mais energia, essa circunscrição de energia de elétrons vai aumentar, né? E aí essas camadas, né, essa distância vai aumentar. Então, quando esse átomo forma esses elementos atômicos formam uma matéria, eles assumem essas desintegrações por alojamento. Então, nessas desintegrações por alojamentos, às vezes algum átomo fica próximo ao outro ou não, né? Algum mesmo átomo fica próximo ao outro ou não. E aí a gente tem nessa medida, né, de proximidade, o raio atômico. Para cada elemento, o raio atômico ele vai ser dentro do encontro do equilíbrio de duas moléculas, de dois átomos, de um mesmo elemento, a sua distância dessa referencial, né, do meio. É um raio, né? É o raio atômico. E aí aqui, ó, na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Isso acontece porque em uma mesma família, coluna, as camadas eletrônicas vão aumentando conforme se desce uma casa. E consequentemente o raio atômico aumenta. Isso acontece porque uma mesma família, uma coluna e uma mesma família vão aumentando conforme se desce uma casa. Então, quanto se desce uma casa, há um aumento desse raio, dessa energia em vibração. Vamos fazer essa. Bom, esse é o sentido que aumenta do raio na tabela. Vamos ver se a gente encontra outra. Aqui, ó. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que
essa circunscrição energética dos elétrons vão aumentando conforme a gente vai pega do primeiro elemento da família e vai descendo. Tanto para a esquerda quanto para baixo. Então esse é um elemento da tabela. Uma outra característica é a energia ou potencial de ionização. Energia ou potencial de ionização. E é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Então, essa ionização, o que será que se representa? Bom, se a gente pega um átomo, né? E a gente sabe que esse átomo ele é um elemento que se liga a vários elementos para formar uma matéria. Então essa ligação ela decompõe o átomo, como a gente já falou, nas características e nas decomposições, né, dos elementos. E nessa decomposição retrátil que o átomo faz para poder fazer matéria e adequação geométrica entre sua estabilidade, ele pode se desestabilizar a partir de um gradiente de energia para poder fazer molecularmente a desadequação para redefinir a sua orientação elétrica no discernimento eletrônico das nuvens que lhe cercam. Vibração dentro de uma matéria, né, na componentização de uma matéria. E isso acontece porque a gente consegue, a partir de energias, arrancar elétrons desses átomos, né? E aí quando a gente arranca esses elétrons, faz a ejeção desses elétrons, essa nuvem eletrônica, o andar dessas carruagens, a molecularidade que estabelece os elétrons em torno do núcleo vai sofrer diferencial, como uma balança, né? Se a gente tem uma balança fazendo uma medida, e aí nos dois lados a gente tem um peso, se a gente faz menos isso aqui nesse prato aqui, ó, o que acontece? Acontece que esse prato desce, porque aqui desse lado fica mais pesado, e esse prato sobe. O que você acha que as suas células fazem na hora da flexão e da inflexão, né, no movimento? É ao mesmo sentido, elas arrancam elétrons da nuvem eletrônica para poder comunicar a partir da condução sináptica, né? Não sei se vocês já viram isso, mas eu posso mostrar para vocês, ó. Retículo endoplasmático, transmissão sináptica. Então,
O que acontece ao mesmo tempo nas transmissões sinápticas nervosas de energias em transdução é, variativa do ambiente ou a mesmo do ambiente interno, né? Acontece essa transmissão sináptica. Aqui é o retículo endoplasmático. Não, é que está muito pequenininha a imagem. Aqui, ó. Vamos tentar pegar. Aqui, ó. A gente tem os neurônios e os neurônios eles percutem os sinais elétricos. E esses sinais elétricos são essas nuvens eletrônicas dos átomos, né? A gente tem o átomo de cálcio e a bomba de sódio e potássio, que faz percussão, né, nas células. O cálcio é um dos elementos principais que decompõe a eletricidade a partir dos gradientes. E aí fazem essa transmissão nervosa de impulso inflexivo. E aí nessa inflexão a gente tem as balanças celulares fazendo a movimentação a partir dessas ionizações. Então a ionização é muito importante e o potencial de ionização revela em elemento a cognição do eixo de movimento de um corpo, de uma célula, Então, a partir do conhecimento da ionização, a gente começa a demarcar a marcha da potência, né? Como num carro você escolhe a marcha, né? As 5 marchas, 1, 2, 3, 4, 5, né? As marchas e a energia do pedal que você vai injetar frente a essas marchas, nessas distributivas, e a direção, a ionização. Então a ionização ela vai prevaler como a direção. Se você tiver um átomo isolado, a direção dele ela não tem direção, ele não tem uma direção definida. Porém, se você junta vários átomos e forma uma matéria, a cognição da circunscrição energética que os elétrons vão fazer nessa formação vão poder, a partir dessa formação, estabelecer movimentos. É o caso de uma roda, é o caso de pés, né, e de distribuição sináptica, distribuição e reconhecimento de ionização. O que a gente faz o tempo todo depois que a gente nasce, sai da nossa mãe, é treinar a ionização cognitiva dos potenciais energéticos que vamos eleger nessas balanças a partir dos movimentos que vamos tendenciando nesse trabalho de ionização. Só que esse trabalho de ionização ele é feito organicamente, né, dentro do nosso organismo e também a partir do conhecimento do nosso organismo e da cerebelação dele frente ao ambiente, né, que vai destacando matematicamente as superficialidades e os contornos energéticos que vão lhe providenciar maior ou menor marcha, né, ou marcha ou pé de energia ou ionização, que é você trabalhar o eixo. Se você tem o núcleo, o eixo dessa estação, desse estabelecimento, se você arranca um elétron, a defasagem desse elétron faz o encurtamento do raio, né, dessa mediação eletrônica. E esse encurtamento coloca os elétrons mais próximos do núcleo. Isso pode fazer com que haja colisão e nessa colisão aumente a potência.
por conta da aproximação desses elétrons no núcleo. Se o núcleo eu tinha uma carga neutra em relação aos elétrons, agora posso ter uma carga positiva ou negativa, né? E essa positividade ou negatividade faz andar para frente ou andar para trás, faz esse desbalanceamento no átomo, no elétron. Então é basicamente isso, é energia e potencial de ionização. E aí como que a gente mede? O sentido dela vai ser: quanto maior o raio atômico, mais afastado do núcleo os elétrons da camada de valência estarão. Então, logicamente, vai ser o contrário do raio. Essa característica do átomo, ela é contrária às características do raio. Porque quanto menos elétron nessa nuvem, mais desbalanceamento, a balança, mais desbalanceamento vai acontecer. E nesse desbalanceamento, olha só o que vai acontecer com os pratos, os olhos, né? Eles vão se movimentar a partir dessa orientação. E, ó, se aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Se você arranca elétron, aí vai ficar menos elétron na nuvem e mais raio, mais perto aqui. Então o raio vai diminuir. E aí o raio diminuindo, o raio diminuindo, ele vai ficar mais, a energia vai ser maior. Vamos ver aqui se a gente tem. Sentido do não tem um desenho. Não tem um desenho. Deixa assim. Se a gente precisa de retornar esse conhecimento, a gente retorna. Até aqui a gente fica com um gancho. E aí a próxima característica que a gente vai falar é a eletronegatividade. Eletronegatividade. Atividade a gente sabe o que é, né? É o quanto de movimento sobre um potencial um elétron, não, um átomo vai fazer. E a eletronegatividade, então, ela vai representar a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente ou uma molécula isolada. Então, olha, a eletronegatividade, ela vai ser um ímã de elétrons, ou seja, o quanto um átomo atrai elétrons. E o elétrons, ele é como se fosse superfície de contato, né? Se você quer aumentar o tempero de uma carne, você geralmente fura essa carne para aumentar a superfície de contato desse líquido que vai temperar essa carne. E isso é nada mais nada menos que aumentar a capacidade dessa carne, dessas fibras,
alojarem ou se relacionarem com esse produto, né? Esse tempero. O tempero da vida é a energia. Só que se você consegue imantar essa energia, ou seja, transduzir a capacidade energética no organismo, você consegue formar mais camadas, né? É esse exemplo aqui, ó. Então, camadas não são energias que ficam ao entorno, né? Se um cara aumenta a sua área, ele aumenta a sua energia em torno de si. Ou se ele vibra muito, a mesma coisa acontece. Então vamos lá. Eu tenho um boneco. Tá. E esse boneco, ele tem uma certa área. Se ele ir na academia e malhar, ele vai ficar mais forte, né? Ele vai aumentar os seus músculos aqui. E aí, se nessa área, nessa residência aqui, ó, mora a sua energia circunscrita, né? Bom, essa utilização dessa energia circunscrita neutra tem uma certa área. Quando ele está em atividade, ele aumenta essa superfície de contato e atrai elétrons para suas pareações celulares, né? Para o seu conjunto, para o seu sistema. Tô viajando, para si mesmo, né? E aí ele aumenta essa energia. E a energia, a eletronegatividade, ela é a composição, né, de mais elétrons. Só que a eletronegatividade, ela vai conquistar adequação de camada se todos os elementos de uma matéria forem imantados, né, na circunscrição energética. Porque se aumentar sem proporção, essa eletronegatividade ela vai lesionar a matéria, né? Ela não vai compor a retração potencial que essa matéria faz, né? A partir da ejeção de elétrons. Só que essa energia, essa eletronegatividade, sobre a energia, quanto mais o átomo ele é eletronegativo, menos energia ele tem na sua os valores da eletronegatividade dos elementos foram determinados pela escala de Pauling. Foi observado que conforme o raio aumenta, menor é a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Por isso a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico. É justamente isso, né? Se você a energia que fica suspensa em uma matéria, né? Quanto mais aumenta, mais ela perde energia própria. É como se aqui fosse a artéria principal, aonde que acontece a coisa,
E se você, quanto mais você divide, quanto mais entra elétron aqui, ó, mais você tem que dividir esse poder aqui, ó. E se você divide muito, ó, faz essa expansão, você cria fibras com uma densidade muito menor, muito mais fraca. Então, se eu quiser cortar aqui, ó, vai ficar muito mais fraco do que se eu quisesse cortar aqui e ele ficasse fechado aqui, ó. Porque é como se ele fizesse uma extensão dessa energia a partir da eletronegatividade, porque é como se um elemento eletronegativo puxasse a energia eletropositiva aqui, ó, e fizesse sobre lei, sobre cadeia da matéria de lei, sobre ambiente, a energia puxasse até aqui, ó. E aí, se houve essa puxação aqui, ó, essa cadeia energética vai ficar muito mais fraca, muito com energia muito menor. Então eu quebro aqui muito mais fácil. E aí essa é a lei, né? Quanto mais próximo, ó, quanto menor o raio, mais próximo que a energia, mais forte é. Quanto mais distante, menos fraco, por causa da eletronegatividade que se assume, e essa eletronegatividade, ela é lei, né? É como se você tivesse querendo ficar concentrado num livro, só que vem uma eletronegatividade e obriga você a fazer um movimento, desviar a sua atenção. Essa eletronegatividade, ela ocorre molecularmente no sangue, né? Na intitulação, a partir de instintulação percussiva das moléculas, né? Na integração molecular. E aí essa energia, né? Ó, se puxa mais para cá e sua orientação está voltada para cá, ó, aqui é o trânsito, né? Você precisa de ficar com a orientação. Só que vem uma eletronegatividade aqui, ó, rasteira, e às vezes obriga você a fazer esse movimento aqui, ó, olhar para o lado. E aí você perde um pouco de atenção aqui, ó. Então isso é basicamente a eletronegatividade. Vamos pegar aqui, ó, que é o mesmo sentido que ela cresce, é o sentido da ionização, da energia de ionização. Vamos deixar aqui e vamos falar de outra propriedade, a eletropositividade. Então, se a eletronegatividade ela puxa para fora do eixo e ela faz distensão potencial de energia, é como se ela mudasse a marcha, né? Ela fizesse ficar mais rápido, porém mais fraca, né? O núcleo ele fica mais rápido, ele tem mais área para poder se locomover, ele fica mais rápido, né? Tem mais área, porém fica mais fraco. Então é como se a eletronegatividade mudasse a marcha para uma marcha, né? Por exemplo, a quinta marcha. Aqui, ó, muda a marcha. Vamos desenhar. Aqui, ó, muda a marcha. Muda a marcha. Se você está num ambiente e uma árvore ela é ensolada e em outro lado ela vira com sombra, a sombra, o sol e a sombra na árvore faz desmovimentar as raízes sobre as suas ejeções trajéteis. Então é isso que faz bioquimicamente as diferenciações nas plantas.
Nas plantas não, nos frutos. E os frutos são ótimos para a gente ver essas características. Depois a gente vai plotar elas. Vamos até baixar um aqui, ó. Árvore frutífera. Vamos deixar aqui. Depois a gente volta. Então, bom. A eletropositividade é a capacidade que o átomo possui de se afastar dos seus elétrons mais externos em comparação aos outros átomos na formação de uma substância composta, né? Assim como eu falei no começo do vídeo aqui, ó, nesse slide, que a gente tem as matérias que se automaterializam e as que só sofrem desmaterialização, sem automaterialização. Então a gente tem as matérias orgânicas e as inorgânicas, certo? Matérias orgânicas e as inorgânicas. Orgânicas e inorgânicas. As orgânicas, elas conseguem se desenvolverem e a partir dessas performances características, ela consegue se reavivar e se fortalecer ou predominar a sua constante como átomo em formação de matéria. Então, na atomística dessas matérias, elas conseguem recomposição a partir de engrenagens de movimentação. As inorgânicas, elas só vão conseguir reconstituição se houver um trabalho do homem, né? Ou de uma vida em função dela. E aí vão ser as matérias que o homem transforma de uma matéria constante em uma matéria inconstante. Ele é a retirada de elementos da natureza. É como se você tirar aqui, ó, tirar uma folha desse galho, uma planta, um fruto, né? É você arrancar o fruto. Então isso aqui já vai sendo inorgânico. Aqui ela é orgânica. Mas se você tira, ela fica inorgânica. Ela se torna inorgânica e se decai conforme o tempo, a sua atividade. Ou ela sofre, ou ela continua sofrendo a curva de subida, que significa na sua atividade íntima consigo mesmo, o seu amadurecimento, e depois ela decai na natureza. Então a eletropositividade, ela vai ser basicamente o diferencial, o contrário da eletronegatividade. Eletropositividade, ao invés de passar a marcha, mudar de marcha para uma mais distante, você vai mudar para menor, você vai reduzir a marcha. Reduzir a marcha. No sentido de reduzir o raio do átomo. Reduzir o raio do átomo é você diminuir a nuvem de elétrons, né? Por mais que você cause a partir dessa redução se você tem um raio assim, se você reduz por conta de você tirar elétrons, se você retira elétrons na proporção, menos elétrons na proporção certa,
você retira camadas de energia e aí só sobra as camadas que estão próximas ao núcleo ou no próprio núcleo. Só que o núcleo, por ser próprio e estar em estar, né, sobre prótons e nêutrons em instabilidade, né, fazer aquela união, o que seria isso? Seria basicamente isso, ó. Eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui, ó, né? E o raio dele é isso aqui, ó. É a distância que um exerce do seu referencial, do seu meio, né? Então aqui eu tenho os elétrons. E quando eu vou unir um com o outro, né? Prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, a partir de um núcleo, fazem, ó, estabilidade iônica, né? Então esse é o máximo que eu consigo. Só que se eu tiro alguns elétrons, a conformação vai mudar, ó, e aí eu vou ter mais movimento. O que seria isso? Isso seria a eletropositividade, né? Você arrancar elétron. Se você aumentar o elétron, você aumenta o raio atômico, né? E aí a energia ela fica mais movimentada. Então esse é o estado natural, né? Isso é um átomo muito eletronegativo, e isso aqui, ó, é um átomo eletropositivo. Você reduz o movimento dele, porque você reduz a camada elétrica. E aqui é o núcleo, ó. Se você reduz a camada elétrica, ó, ele vai se movimentar só para cá. Se você estabiliza, o movimento dele fica firme, né? Se você tira e coloca, você cria um movimento, ó. Sabe? Se você coloca 2, o movimento fica mais rápido. Se coloca 3, o movimento fica mais rápido ainda. Então isso é mudança de marcha. Isso é eletronegatividade. Você está negando um lado e assumindo o outro, e fazendo isso faz movimento. Só que um movimento unitário, né? Um unipotente. E aí a eletronegatividade, você vai fechando cada vez mais a conformação. Se a conformação ela é proporcional, o fecho ele fica estável. A matéria ela se torna estável. Uma matéria, a perfeição da matéria se está na estabilidade dela. É isso aqui que um casal, né, quando se quer casar, vai na igreja e casa, elas querem isso aqui, ó, uma união estável, uma matéria que vai fazer sucesso na natureza, que vai se manter estável. Ela não quer uma matéria que faz assim, ó. Isso aqui não é um casamento, né? Isso aqui é um cara arredando um móvel, né? Então é basicamente isso. Esse é o retrato, essa é a química, né? Essa é a violência precisa da articulação atômica, que molecularmente se integra e desmaterializa coisas novas, inovações para a gente conviver e se fortalecer. É inacreditável o quanto o ser humano está se desorganizando com ferramentas excelentes que a gente desenvolveu. A gente tem computador, só que por mais que a gente tenha computador e faz contas muito mais rápido, a falta de domínio operacional dos seres faz com que eles disserem coisas que eles não conseguem ser. E aí eles ficam tentando ser essas desestabilidades. Voltando para as características, né?
Então a eletropositividade ela vai reduzir as nuvens de elétrons e vai tornar os átomos mais duros, mais firmes, mais rígidos, mais concentrados, né? Vai estabelecer mais concentração, vai reduzir o eixo de movimentação. Eletropositividade. Então a gente vai para a última característica: eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, a eletroafinidade, para quem não entende, a afinidade, o ser humano ele conquista a partir do seu trabalho de se relacionar com a matéria. Existem pessoas e moléculas que estão para com a eletricidade. Se a pessoa ela treina em uma constante, ela cria afinidade, o seu organismo ele se intitula, a partir das suas organizações moleculares, um ser mais com mais afinidade, mais afinado para poder suportar a energia. Então toda performance do homem com uma matéria transforma o homem em afinação de elétrons transcorridos dessa relação. Então o maestro é sempre o instrumento, né? É elementar, meu caro, que qualquer instrumento que você pegue para domar a partir dele uma relação com uma matéria ou com o que for, o maestro dessa ordenagem vai ser o instrumento que você tem. E se ele é um instrumento forte, você vai conseguir bater forte com ele, né? Se for o caso. Se é um instrumento que faz cálculo rápido, você vai conseguir conduzir a partir da sua velocidade e adestramento dessa relação, a maestria, que é a capacitância adquirida. E essa capacitância adquirida, ela revela o átomo, o elemento em sua estação, em sua intimidade. O elemento, o átomo em sua intimidade, a afinidade dele na natureza. Por exemplo, o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio formando a água. Eles têm afinidade, uma afinidade enorme para poder formar água. Eu só vou desformar essa afinidade oferecendo energia e transmitindo mudanças, né, a partir dessas energias, quebrando as leis naturais dessas afinidades, desses átomos, de suas uniões. Então
a gente tem essa história e essa guerra atômica. O pessoal cunha e utiliza muito esse termo de guerra atômica para revelar as bombas e tal. Mas bombas pode ser a bamba. Bombas significa bambear. Bambear a natureza a partir da emissão de energias que quebram o ritmo natural das afinidades eletrônicas dos componentes que formam a matéria que utilizamos nas nossas imagens e gerações de razões culturais para benefício da retratação periódica dos estímulos que instituem renovação nas nossas intimidades profissionais, né? Cara, pense bem, dentro dessas intimidades e profissionais existem pessoas inteligentes e que gerenciam os interrares e as gerências desses elementos e desses transportes para poder fabricar vários tipos de substratos que vão gerenciar a partir de medidas e estabelecimento de razões relacionais seres mais capacitados para poder desenvolver e arcar na cerebelação dos homens uma proteção residual que vai fazer com que ele se torne mais íntimo e mais integrado à vida que lhe cabe viver. E aí a gente tem os fármacos, os carreadores, que fazem transporte e jogam com essas eletroafinidades, com esses elétrons. A própria repartição da palavra revela o ele, que é substantivo comum, né? Teral, tirou-a, teral. Ter relacionou o organismo com atenção à afinidade sobre a finalidade instituída na relação, a partir das idades e da molecularidade que lhe transforma frente a essa relação. E isso é afinidade. O ele vai adquirir ele vai adquirir afinidade a partir das recompensas ditadas e surgidas, né, nessas relações. Esse é o frutificar do homem. Então o frutificar do homem é o produto, é a matéria que lhe engata na molecularidade das relações com o tempo, ambiente e os elementos que instruem o trabalhar desse homem em revelação, que é nada mais da reprodução. Então o homem, principalmente o homem moderno, ele consegue reproduzir o seu bem, a sua inseminação no artifício de viver e se relacionar com essas atividades, esses átomos, esses produtos. Ele consegue se reproduzir de si mesmo, né, a partir da inseminação,
Ele consegue reproduzir com outras mulheres o produto de si mesmo, né? E ele consegue reproduzir a partir nas matérias, retroprojetar aquilo que ele conquistou com o seu trabalho. E isso frutifica as matérias e nessa decomposição e estabelece desse homem alguém que está capacitado. Então, essa capacidade do homem em revelação lhe confere valor. E do nome que ele tem, reafirma-se do complexo profissional e do valor que lhe historifica, registro pelo ganho dessa afirmação e lhe gera afinidade com o terço de carregar essa recompensa. Então, vê como que a natureza e nossa revelação estética de alquimificar as coisas e decompor ela para poder saber sobre mediação, sobre esses complexos, faz o homem e esse produto elementos químicos para a natureza, né? Então a gente quer nos declarar, a gente já é, mas queremos nos declarar elementares, meus caros, elementares como elementos que constantemente periodificam nessas afinidades para a vida, para sermos recompensados e valorizados por isso. E sobre esse valor não houver nenhum engano, porque a própria natureza, reconhecendo essa periodicidade e essas características, sobre o nosso nome e a nossa profissão, vai nos regular e vai nos ordenar nessas leis, que são essas características que lideram por essas características pertencentes a essas mudanças, né? Bom, e para terminar, corresponde à energia liberada por um átomo do estado gasoso quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade de atração do átomo pelo elétron adicionado. Todos os valores de eletroafinidades. Bom, então, como que a gente mede essa eletroafinidade? A gente tem o estado de ebulição, medindo a partir das mudanças de estado. Então, se você tem uma mudança de estado, você tem um estado, e aí você reconhecido e sinteticamente destacado por recursos imateriais, né, de ordem imateriais. Então a gente decompôs o estado e destacou eles a partir de referência que referencia o estado.
E nesses conjuntos de referências, né, a gente criou a tabelas com os recursos de referência do átomo de um elemento. Beleza. E aí, sobre energia e o destaque das mudanças enérgicas, e o destaque dessas mudanças energéticas sobre a quantidade liberada no desimpulso dessa retração. A desretração, a desretração dos estados dos elétrons nesse núcleo sobre energia vai revelar o quanto do estado de afinidade um átomo tem em uma amostra ou em uma mistura, ou até mesmo em sua razão natural de ser, né? Porque se você tem um elemento apenas e lhe confere a destituição a partir do impulso de energia em reconfiguração e observa isso, a participação dessas mudanças sobre o reflexo da energia vai revelar o desestar do estado de referência que utilizamos para medir esse átomo, desse elemento X. E aí isso vai revelar a afinidade, a sua autoafinidade em natureza, em si. E às vezes, e depois disso, conhecendo isso, a gente consegue revelar as suas afinidades com os demais seres e as demais instituições, reuniões, né, razões desse ser sobre configuração de estar em função de um outro estado, né, ou servindo a uma outra matéria, né, sobre as suas reconfigurações químicas. Bom, então esse foi o vídeo para falar sobre a periodicidade dos compostos. E aí a gente destacou, né, nesse primeiro vídeo as propriedades dos átomos, né? Vimos a propriedade do raio atômico, que lhe interfere sobre o eixo referente desse átomo e as suas distâncias, né, para chegar em um outro eixo, ó, né? E você tem aqui, ó, né, o eixo e aí as distâncias. E aí aqui você mede, ó. Beleza, né? O grau de beleza, ó. Se eu tenho meio aqui, ó, e o grau de beleza, aqui a gente tem um raio. Raio. Se a gente tem como arrancar, se a gente tem um átomo em matéria e o átomo grudado, a propriedade é de arrancar essas forças, né? Se tudo isso são vetores de forças que estão paralelos, ó, se eu arrancar forças, eu perco a evasão, a estrutura, e aí eu consigo movimentar, né, o potencial de ionização. E aí eu vou conseguir movimentar, porque ó,
eu tenho vários vetores para lá e um vetor só para cá. Então esse vetor aqui, ó, vai conseguir, esse lado vai redar muito mais, ó. Aí aqui, e aí vai formar esse produto, ó. Então a gente tem essa característica do átomo, a ionização. Então a ionização é quanto de energia eu preciso para poder eliminar esses elétrons, né? Esses vetores em camadas. E um só já faz muito movimento, né? Se eliminar um. E o que acontece com a eliminação? Você diminui a inflexão dessas nuvens eletrônicas. Se você diminui, você torna o átomo mais denso, mais fechadinho, né? E aí com menos nuvens eletrônicas, né? A eletropositividade fica maior. Se você tem a eletronegatividade, por exemplo, o meu óculos, ele está fazendo uma eletronegatividade aqui, ó, na nuvem. Então ele está chamando o elétron. Então, ó, ele estava assim, ó. O meu átomo está assim. Só que aí o meu óculos ele está chamando elétron. E os vetores desses elétrons estão sendo puxados para cá. Então esse estado aqui, ó, aumenta o raio atômico. Então há um raio maior aqui, ó, por causa da eletronegatividade que está conduzindo esses vetores, ó. O meu óculos está eletronegativando o circuito eletrônico da movimentação desse eixo, da trajetória que envolve os elétrons nesse núcleo. E aí, se meu raio está chamando o elétron, a concordância, a trajetória está sofrendo um desembate. Então é como se criasse uma extensão e desconcentrasse o núcleo. E nessa marcha, nessa desconcentração, o átomo ele começa a fazer movimentos em função dessa eletronegatividade. O mesmo acontece com a eletropositividade, que é você reduzir você reduz esse contato com esses exteriores, e aí você fixa, né, condensa a positividade, e aí você meio que reduz os elétrons em órbita. Se você reduz os elétrons em órbita, o núcleo ele se destaca e o peso dele, a força dele é transmitida, né, é revelada. E aí isso é um átomo mais eletropositivo, né, positivo para si mesmo, né? A eletronegatividade é quando qualquer coisa te atrai. A eletropositividade não. E aí você tem a eletronegatividade, você vai ter vai ser contrário ao raio atômico, a força, né? E a eletropositividade vai crescer no mesmo sentido. E aí, por fim, a gente tem a eletroafinidade, que é muito importante e vai revelar essa afinidade do átomo para com as características da natureza. E aí vai revelar sobre os gradientes de desinflexão, as escalas que esse elemento sofre sobre relações energéticas. E aí isso vai revelando ele nessa isolação sobre os demais elementos. Então foi sobre isso que a gente falou. No próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai tratar os elementos com mais cognição, com mais afirmação e afinidade, para traduzir os nossos sinais e chamando a atenção para o nome, destacando o nome e destacando o desserviço que eles têm
sobre esses trejeitos, né? Sobre as suas afinidades, as suas familiaridades, e as suas posições na nossa tabela, e o quanto temos desses elementos na natureza e o quanto eles nos servem nos nossos interiores e as nossas transduções de reconhecimento exteriores, né? Do nosso interior para o exterior e do exterior para o interior. E aí a gente vai trabalhando e fazendo umas integrações disso. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. A gente se vê na próxima. Então, um abraço a todos.